Você já reparou que as tempestades mais perigosas nem sempre começam com um trovão? Às vezes elas começam com uma frase simples, um diagnóstico, uma mensagem no celular, uma conta que vence amanhã, um silêncio dentro de casa, um medo que você não consegue explicar. E o mais assustador é isso. A tempestade do lado de fora, você até vê, chegando mais de dentro. Ela vai se formando, enquanto você sorri para o mundo e tenta parecer forte. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que muda tudo. E se a sua tempestade não for um sinal de que Deus te abandonou, e for exatamente o cenário onde Ele vai se revelar de um jeito que você nunca mais esquece? A Bíblia conta uma história que parece curta, mas é profunda como o mar. Está em Marcos 4, do verso 35 ao 41, e ela começa com um detalhe que passa despercebido pela maioria. Não foi o diabo que mandou os discípulos entrarem no barco. Não foi a pressa. Não foi um impulso. Foi Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Ou seja, a viagem nasceu de uma ordem de um convite, de um comando do próprio Cristo. E isso já confronta uma crença que a gente carrega escondida no coração. Se Deus mandou, não vai dar errado. Mas a palavra mostra algo mais maduro, mais real, mais forte. Deus pode te mandar atravessar, e ainda assim, permitir ventos contrários no caminho. Porque a travessia não é só sobre chegar do outro lado, é sobre quem você se torna enquanto atravessa. Imagina a cena, o dia já estava acabando, o sol descendo, o lago começando a escurecer, e os discípulos se movimentando como quem já fez aquilo 1000 vezes. Muitos ali eram pescadores, gente acostumada com água, vento, remo, redes, barulho de onda. Eles conheciam o mar da Galileia. Eles sabiam ler o céu. Eles já tinham enfrentado o mau tempo. Isso aqui não era um grupo de crianças sem experiência. Eram homens calejados. E mesmo assim, naquela noite, algo aconteceu que fez especialistas entrarem em pânico. O texto diz que, deixando a multidão, levaram Jesus, assim como estava no barco. Gosto dessa frase. Assim como estava. Jesus não estava preparado para o que vinha aos olhos humanos. Ele não fez um ritual, não acendeu uma tocha, não pediu silêncio, não mandou tocar chofar. Ele entrou no barco do jeito que estava. E essa é uma verdade que muita gente precisa ouvir. Você não precisa deixar Jesus arrumado para ele entrar na sua vida. Você não precisa estar com tudo resolvido para convidá-lo para dentro do seu caos. Leve Jesus assim como ele está. Senhor, presente, real. E ele entra. A noite cai. O barco avança. O som dos remos cortando a água se mistura com as conversas baixas. Talvez algum deles estivesse rindo, contando a história do dia, comentando sobre as parábolas que Jesus tinha ensinado na praia. Até que, sem aviso, o vento muda. Quem já viveu perto de água sabe. O clima vira rápido. O mar da Galileia fica numa região cercada por montanhas. Correntes de ar descem com força. E o lago que parecia manso vira um monstro em minutos. O texto chama de grande tempestade de vento. Não é qualquer chuvinha. É grande. E as ondas começam a bater de um jeito que o barco começa a encher. A água entra. O chão molha, as roupas pesam, o coração acelera. A escuridão da noite faz tudo parecer maior. E em pouco tempo, o barco que era segurança vira ameaça. O lugar que te carrega vira o lugar que te afunda. Agora presta atenção no detalhe que parece ofensivo. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Dormindo enquanto o barco vira, enquanto a água sobe, enquanto homens experientes gritam e correm. Ele dorme. Eu sei que isso provoca muita gente, porque já houve noites em que você olhou para o teto, com o peito apertado, e pensou: Deus, o Senhor está vendo. O Senhor está ouvindo. O Senhor vai fazer alguma coisa? E o silêncio de Deus parece sono. A demora parece indiferença. E a gente interpreta a calma de Jesus como abandono. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O fato de Jesus estar dormindo não significa que ele não se importa. Significa que ele não está ameaçado.
A tempestade que está esmagando você não tem o mesmo poder sobre ele. O caos que te apavora não desorganiza. Deus, ele dorme não por descaso, mas por soberania. E aí, os discípulos fazem o que a gente faz quando a água entra. Eles correm para Jesus. E eles não chegam com poesia, não chegam com oração bonita o chegam com, ó excelentíssimo mestre. Eles chegam com a verdade crua do medo. Mestre, não te importa que pereçamos? É quase uma acusação. É a oração de quem não tem mais filtro. E eu amo esse momento porque ele me lembra que Deus prefere a sua sinceridade desesperada do que a sua religiosidade educada. Tem oração que é um grito. E tem grito que Deus chama de oração. Mestre, não te importa? Em outras palavras, o Senhor vai ficar aí? O Senhor vai deixar a gente morrer? E talvez hoje você tenha perguntas assim. Talvez você não diga em voz alta para não parecer falta de fé. Mas por dentro você pensa: Deus, o Senhor não está vendo meu casamento afundando? O Senhor não está vendo minha mente em guerra? O Senhor não está vendo meu filho se perdendo? O Senhor não está vendo minha saúde, minha falta de dinheiro, minha solidão? A tempestade faz a gente medir o amor de Deus pela velocidade da resposta. E isso nos engana, porque o amor de Deus não é medido pela pressa, é medido pela presença. Jesus se levanta. E quando ele se levanta, a atmosfera muda. Eu imagino os discípulos parando por um segundo, esperando uma estratégia. Ele vai mandar remar mais forte, ele vai fazer um plano, ele vai orientar a vela, mas Jesus não dá técnica. Jesus dá uma ordem. O texto diz que ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento cessou. E fez-se grande bonança. Repara, primeiro havia grande tempestade. Depois de uma palavra de Jesus, a grande bonança. Quando Jesus fala, ele não diminui um pouco a crise. Ele não alivia a onda. Ele não negocia com o vento. Ele estabelece governo. Ele confronta a natureza como quem tem autoridade sobre ela. Porque a tempestade não é só meteorologia. É palco. É revelação. É Deus mostrando para discípulos apavorados quem está no barco com eles. Mas deixa eu ir mais fundo. Jesus repreendeu o vento. Essa palavra é forte. É a mesma ideia de repreender algo que não deveria estar ali. Como quando Jesus repreende demônios, febres, forças que oprimem. Isso não significa que toda tempestade é demoníaca, mas revela que há tempestades que carregam uma oposição espiritual, um ataque, um não contra o propósito de Deus. E mesmo quando a tempestade é natural, Jesus continua sendo o Senhor, seja natural, seja espiritual, seja emocional, seja financeira. Se Jesus está no barco, nada está fora do alcance da voz dele. Então vem a parte que quase ninguém espera, porque o milagre acontece. E Jesus não vira para eles dizendo: parabéns, vocês foram fiéis. Não. Ele vira e confronta. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, vocês me acordaram, eu acalmei o mar. Mas preciso tratar uma tempestade maior do que essa. A tempestade maior não era do lado de fora, era a de dentro. Existe um tipo de crise que revela o que estava escondido. A tempestade não cria medo. Ela expõe medo. A tempestade não cria incredulidade. Ela mostra onde a fé ainda não amadureceu. Deus não está interessado só em te tirar do problema. Ele está interessado em formar Cristo em você. Às vezes, o milagre que você pede resolve o exterior, mas Jesus quer curar o interior. Ele quer te ensinar a descansar, mesmo antes do vento cessar. Porque pensa comigo, se Jesus dormiu no barco, isso significa que existe um descanso possível em meio a uma tempestade. Isso é loucura para o mundo. O mundo só descansa quando tudo está sob controle, mas o reino descansa quando Deus está presente. Você não descansa
porque a vida ficou fácil. Você descansa, porque Jesus é fiel. Agora, olha a reação dos discípulos. O texto diz que eles temeram com grande temor e disseram uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram com medo. Depois do milagre, eles estavam apavorados com a tempestade. Depois ficaram apavorados com a manifestação de Jesus. Porque é isso que acontece quando você encontra de verdade o Senhor. Você descobre que o problema não era o vento. O problema era que você ainda não tinha entendido quem Ele é. Bok. Percebe, a tempestade virou uma sala de aula. Uma aula de cristologia. Uma aula de confiança. Uma aula de identidade. Eles sabiam que Jesus pregava. Eles sabiam que Jesus curava. Mas naquela noite, eles aprenderam que Jesus governa. Governa o caos. Governa o impossível. Governa o que foge das mãos humanas. E a pergunta, quem é este? É a pergunta que muda a vida de qualquer pessoa. Porque quando você descobre quem Ele é, você aprende quem você é nele. Deixa eu te mostrar algo muito prático nessa história. Como uma pregação que pega a gente pela alma. Primeiro, Jesus disse, passemos para o outro lado. Não foi tentemos, não foi se dar. Foi uma palavra de destino. E se Ele falou, existe um outro lado. Existe um amanhã. Existe continuação. Existe propósito. A tempestade pode gritar, você vai morrer aqui. Mas a palavra de Jesus já determinou. Você vai atravessar. O que Deus disse a seu respeito é mais forte do que o medo grita dentro de você. Segundo, o barco estava enchendo de água, mas não afundou. Sabe por quê? Porque o barco pode até encher, mas não pode levar a última palavra. E tem muita gente vivendo assim. Por fora você ainda está navegando, mas por dentro você já está cheio d'água. Cheio de mágoa, cheio de cansaço, cheio de ansiedade, cheio de culpa, cheio de pensamentos que você não conta para ninguém. E Jesus não quer só impedir o afundamento. Ele quer esvaziar o que entrou. Ele quer limpar por dentro. Ele quer te dar uma paz que o mundo não sabe explicar. Terceiro, eles acordaram Jesus. E aqui tem uma tensão santa. Jesus poderia ter impedido a tempestade desde o início, mas não impediu. Ele poderia ter evitado o medo, mas permitiu. Por quê? Porque há experiências que não acontecem em terra firme. Há revelações que só acontecem no meio do mar. Quando você percebe que sua força não dá conta. Deus não te leva ao limite para te destruir. Ele te leva ao limite para te mostrar que Ele é ilimitado. E aqui eu quero falar com você como quem olha no seu olho, porque talvez essa palavra seja para hoje, para agora. Talvez você esteja dizendo, mas eu oro e parece que Ele dorme. E eu te digo, Ele pode estar em silêncio, mas Ele está no barco. Ele pode não estar fazendo do seu jeito, mas Ele não saiu daí. E quando chegar o momento, uma palavra dele muda o cenário. Uma palavra, uma calma, um paz, um cala-te, um chega. E o que parecia incontrolável, obedece. Só que existe um ponto que a gente precisa amadurecer. Jesus acalmou o mar, mas também confrontou a fé deles. Porque Deus não quer apenas te dar uma vida sem tempestades. Ele quer te dar uma fé que não afunda. E essa fé nasce quando você aprende a olhar para Jesus mais do que para as ondas. Quando você entende que a presença de Deus não é provada pela ausência de problemas, mas pela paz que permanece mesmo quando o problema ainda não foi embora. Agora, imagina a cena final. O lago, que minutos antes estava furioso, agora está como um espelho. O vento cala, o silêncio pesa. Dá para ouvir a respiração, dá para ouvir a água pingando do barco. Os discípulos molhados, tremendo, olhando para Jesus, como se estivessem vendo pela primeira vez. E Jesus, tranquilo, firme, não porque a tempestade acabou, mas porque Ele é Senhor antes da tempestade, durante a tempestade e depois dela. E eu termino te perguntando algo que
pode ser a virada do seu vídeo e da sua vida. O que você faria se tivesse certeza de que Jesus está no seu barco? Você ainda entraria em desespero do mesmo jeito? Você ainda acharia que acabou? Você ainda acreditaria na mentira de que Deus não se importa? Talvez hoje o Espírito Santo esteja te chamando para trocar uma pergunta por outra. Os discípulos perguntaram: não te importa? Mas depois do milagre, a pergunta mudou. Quem é este? É isso. A maturidade espiritual é quando você para de medir o amor de Deus pela tempestade e começa a medir a tempestade pelo amor de Deus. Quando você para de dizer: Deus, olha o tamanho do meu problema, e começa a dizer: problema, olha o tamanho do meu Deus. Se você está no meio do vento, ouça isso como se fosse agora, como se Jesus estivesse no seu barco, se levantando com autoridade, com calma, com olhos de fogo e coração de paz. Acalma-te, emudece, e eu declaro sobre você: o mar vai obedecer. Mas mais do que isso, a sua alma vai aprender a descansar, porque existe um outro lado, e Jesus não mente. Passaremos para o outro lado,